Capítulo 12. Seja submissa e ame seu marido. Tito 2, versículo 13 e 5, diz que as mulheres mais idosas devem ensinar as jovens recém-casadas a amarem o marido. Antes de se casar, você provavelmente não podia imaginar que no futuro havia de surgir uma ocasião em que precisasse aprender a amar o seu marido. Mas pouco tempo depois você começou a fazer indagações sobre esse amor. Creio sinceramente que a espécie de amor que estamos falando aqui é o amor ágape, que precisamos receber do Espírito Santo. O amor que dá sem nada exigir, sem nada esperar, que só temos pelo poder do Espírito Santo. Bastando para isso que nos entreguemos a Deus, permitindo que Ele viva e se mova através de nós. Só assim você pode amar seu marido, apesar de não gostar daquilo que ele é ou do que ele faz. Deus estabeleceu uma ordem muito clara para o lar, que muitas esposas preferem desconhecer. Enquanto agimos dessa forma, Deus não pode operar como gostaria. Em 1 Coríntios 11:3, encontramos a ordem estabelecida por Deus para o lar. Em primeiro lugar, ele diz que Cristo é o cabeça do marido e senhor da família. A seguir, o marido é o cabeça da mulher. Mas meu marido está fora a maior parte do tempo, você afirma. Como pode ser a autoridade máxima sobre os filhos? Cabe a você colocá-lo na posição de cabeça, de chefe do lar. Quando você segue as ordens dele no que se refere aos filhos, quer concorde ou não com essas ordens, Deus poderá então operar através de seu marido. Deus colocou uma tremenda responsabilidade sobre ele, quer seja crente ou não. Mesmo que ele seja crente, mas não esteja seguindo os princípios da vida cristã, Deus ainda assim colocou essa responsabilidade sobre ele. Quando você despertar para essa realidade e começar a viver essa espécie de vida, Deus começará a realizar maravilhas em seu lar. Enquanto você disser, não posso nisso, não posso viver desta forma, Deus não poderá agir em seu benefício. Segundo 1 Coríntios 11:3, a mulher ocupa a terceira posição. Ela é a auxiliadora idônea do marido, conforme Gênesis 18, e é a segunda autoridade sobre os filhos. Deus dá aos filhos uma única ordem, Colossenses 3:20. A única coisa que a Bíblia diz que os filhos precisam fazer é obedecer aos pais. Mas é nossa responsabilidade como mães educar os filhos para que sejam obedientes. Eles só serão obedientes se nós o treinarmos nesse sentido. Nós devemos insistir sempre com os filhos que o pai é o cabeça da casa. Temos aqui um padrão surpreendente. Em primeiro lugar, a Bíblia diz ao marido para amar sua mulher. A esposa recebe a ordem de obedecer ao marido e os filhos de obedecer aos pais. Essas são as três coisas mais difíceis de se cumprir na vida. Não é fácil para os filhos obedecer. Não é fácil para a mulher submeter-se. Não é fácil para o marido amar com aquele amor ágape que Deus recomenda a ele. É necessária uma submissão total a Deus para que possamos ser transformadas naquilo que Ele quer que sejamos. O dicionário dá uma ideia perfeitamente bíblica da submissão. Em primeiro lugar, submissão significa rendição. Quando nos submetemos à soberania de Jesus Cristo, rendemos a nossa vontade. E quando nos submetemos à autoridade do marido, rendemos em grande parte nossa vontade. A segunda definição de submissão é deixar de resistir. Você percebe que está resistindo mentalmente? Lembro-me do dia em que o Senhor tratou desse assunto comigo. Eu vinha resistindo à ideia de submeter-me ao meu marido, porque, conforme dizia, não é justo. Por que eu? Certo dia, enquanto me arrumava no banheiro, exclamei: Mas, Senhor, por que eu? Se ele é o cabeça da família, é ele quem deve começar. E se começasse, seria mais fácil para mim. Por que deve ser eu então, Senhor? E o Senhor me deu uma resposta que realmente me abençoou. Porque lhe estou dando uma segunda oportunidade. O que quer dizer uma segunda oportunidade, Senhor? Você sabe que Eva foi enganada no Jardim do Éden
Estou dando agora a você uma chance de ser uma verdadeira auxiliadora de seu marido, a fim de que não seja responsável por enganar a ele ou a si mesma. Submeta-se agora e comece a ser aquilo que quero que seja e deixe que eu cuido do seu marido. Deixe que Deus se preocupe com o seu marido. Foi difícil para mim começar a ceder, porque sou por natureza uma pessoa obstinada e dominadora, e ainda é difícil submeter-me. Mas só experimentei paz, alegria e crescimento. Só consegui ver resultado no meu relacionamento com o marido quando me submeti. Lutamos contra isso, resistimos e dizemos, eu não, ele primeiro. Mas Deus responde, não, você primeiro, e deixe que eu cuido do seu marido. O terceiro significado de submissão que encontrei no dicionário foi aceitar a autoridade de outro. Em outras palavras, dizer sim à autoridade de uma outra pessoa. Sabe, eu não trocaria o lugar com meu marido por nada nesse mundo. Qual a razão? Porque ele tem que aceitar a autoridade de Jesus Cristo. Ele é responsável perante Jesus Cristo, quer seja crente ou não. Essa é uma responsabilidade pesada. É gostoso pensar, que bom, posso ficar aqui sentada sob a sombra de meu marido e sentir que serei bem cuidada se apenas submeter-me a ele. É isso que Deus me dá quando me submeto ao meu esposo. O quarto significado de submissão é este: ceder sem murmurar. Essa espécie de submissão me faz lembrar do versículo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. O quinto significado de submissão é quase sempre ignorado por nós. No momento em que ouvimos a palavra submissão, pensamos logo em subserviência e começamos a nos rebelar contra ela. Dizemos, não quero submeter-me, porque isso indica que devo ser capacho. Deus, porém, afirma, não tenho capachos em meu reino. Ele nos deu igualdade de condições em relação ao marido, no que se refere à inteligência e outras qualidades, e quer que façamos uso dessas características no lar. O sexto significado de submissão é ceder sua própria opinião. Submetemos nossas opiniões ao marido. Isso não é um direito, mas uma responsabilidade. Se estiver convencida de que seu marido está no caminho errado, ore para que Deus lhe dê a atitude certa. Submeta a ele a sua opinião. O que ele fizer fica entre ele e o Senhor. Se agir com a atitude certa, repentinamente ouvirá de seu marido repetindo as suas palavras como se fosse ideia dele. Em vez de olhar para ele e dizer bem que eu disse, você ora silenciosamente. Obrigada, Senhor, por operar. Meu marido diz que uma das melhores coisas em nosso casamento é o fato de eu nunca ter tido medo de avisá-lo quando ele faz algo que possa parecer ridículo diante de outras pessoas. Isso foi possível porque adotei a atitude certa. Tenho certeza de que muitas vezes presto a minha opinião a ele com uma atitude errada. Quando percebo, imediatamente peço perdão a Deus. Mas quando a sua atitude é correta, você vai ver que mesmo que seu marido não diga nada, ele aceitará a sua opinião, porque Deus vai preparar o coração dele para aceitá-la. Deus dá algumas vezes às mulheres uma percepção que falta aos maridos. Isso é parte do nosso desempenho como ajudadoras idôneas. Mesmo que aparentemente ele não aceite sua opinião, você tem a responsabilidade de oferecê-la. A palavra de Deus nos dá uma ilustração belíssima de submissão, que nos inspira verdadeiramente reverência. Em Efésios 5:33. O versículo começa com o marido. Não obstante vós, cada um, sem exceções, ame a sua própria esposa como a si mesmo. É isso que seu marido deve fazer. Você então exclama, mas ele não faz. Qual deve ser a minha atitude? Tome essa parte do versículo, entregue-a de volta ao Senhor e diga, Senhor, entrego-te meu direito de ver meu marido amar-me assim. Dou-te esse direito, opera a tua maneira, porque eu vou trabalhar na minha parte do versículo. A segunda parte do versículo diz, e a esposa respeite seu marido. Esta ideia de respeito é muito ampla, incluindo o seguinte,
Ela deve ter consideração por ele, honrá-lo, dar-lhe referência, dar-lhe preferência, estimá-lo, acatá-lo, elogiá-lo, amá-lo e admirá-lo muitíssimo. A lista é grande, não é? Se você fizesse um teste em relação a essa lista, como se sairia? Como vê? Nós nos esquecemos de que temos um trabalho a fazer junto ao marido. Você quer que realmente um seu lar? Quer ser uma rainha no seu lar? Quanto mais depressa fizer seu marido sentir-se como um rei, tanto mais rapidamente ele tratará você como uma rainha. Tenho visto isso acontecer sempre. É maravilhoso. Você não saberá o que é a verdadeira felicidade enquanto não começar a expressar a seu marido alguma dessas coisas. Submeta-se como um serviço a Deus. Efésios 5:22 nos diz mais alguma coisa. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, adaptando-se a eles como um serviço ao Senhor. Temos aí o segredo de tudo. Fazemos isso como um serviço a Deus, da mesma forma como fazemos o serviço da casa, oferecendo-o a Deus. Quando estamos trabalhando para o Senhor, podemos realizar praticamente tudo. Quando fazemos as coisas por razões egoístas, nosso trabalho é imperfeito. Faça-o, pois, para o Senhor. Qual é o sentido da palavra amor? Alguém disse que a Bíblia ordena ao marido que ame a sua mulher, mas em lugar nenhum ela diz o mesmo às mulheres. Não concordo com isso. Tito 2,4, por exemplo, diz que as mulheres idosas devem ensinar as recém-casadas a amarem os seus maridos. Recebemos então uma ordem para amar o marido com o amor ágape de Deus. João 15,12 ordena que nos amemos uns aos outros. Deus não quis dizer que devemos amar apenas os vizinhos e amigos. Penso que Ele nos deu o profundo amor ágape, a fim de podermos amar-nos uns aos outros e na nossa família. Se você não teve essa experiência, deve pedir ao Espírito Santo que a encha com o seu amor, para que possa envolver com ele seu marido e os demais membros da família. Ele o fará, e você descobrirá que seus sentimentos se modificaram em relação às coisas. O marido precisa do amor da esposa. Pelo fato de Deus conhecer melhor do que nós a sua criação, ele sabia que os maridos iam precisar de muito cuidado e amor. Por isso, ele nos deu Efésios 5:33. Tudo o que seu marido precisa pode ser resumido em duas coisas. Em primeiro lugar, sentimento de amor. Quando damos amor ao nosso marido, parece que abrimos o seu coração e ele passa a derramar sobre nós o seu amor. Não sei por que acontece isso, mas sei que é verdade. Vi isso acontecer várias vezes em muitos lares. Em segundo lugar, o homem precisa ser valorizado. Provérbios 14:1 diz que a mulher edifica sua casa ou derruba com as suas próprias mãos. Destruímos também pouco a pouco o marido, negando-lhe o senso de importância de que ele tanto precisa. Parece que temos a tendência feminina de transformar as unhas em garras. Quando o marido nos faz ficar zangadas ou perturbadas, a nossa primeira reação é arranhar como um gato. Começamos assim a destruir no marido justamente aquilo que deveríamos estar construindo, o seu sentido de importância. Temos então que perguntar a Deus: como posso repor aquilo que destruí? Ele lhe mostrará como fazê-lo passo a passo. Algumas mulheres me disseram: será fácil amar meu marido quando ele agir como deve? Sabe o que o seu marido realmente precisa? Ele precisa que você o ame agora e não quando se tornar aquilo que você quer que ele seja, ou como você pensa que ele deveria ser. Alguém disse que, quando a mulher se casa, ela tem 3 coisas em mente: a igreja, a cerimônia e o vestido que será usado no casamento. Mas, na verdade, o que está em sua mente é: vou mudá-lo. É isso que tentamos fazer. Temos como alvo modificar o marido, transformando-o no homem com quem sonhamos e a quem julgamos desejar. Se tivermos a força de vontade necessária, e se o marido for do tipo moldável que deseja a paz a qualquer preço, irá então mudar.
transformando-se naquilo que pensamos desejar. Então, de repente, nos viramos e dizemos: mas ele é terrível, eu o detesto, porque não é isso absolutamente o que queremos. Na verdade, queremos um homem que seja o chefe da casa. No mais profundo de seu ser, é isso que toda mulher deseja. Ajude seu marido a ser homem. Lembro-me da primeira vez que percebi essa verdade. Meu marido tinha acabado de bater o pé, insistindo num determinado assunto. Eu chorava muito e pensava: não vou aguentar. Ele nunca foi assim, eu sei que não vou aguentar. Virei-me para ele e de repente descobri: gosto dele assim. Comecei a sorrir entre as lágrimas. Deus mostrou-me que eu realmente queria um marido que fosse o chefe da casa. Pare de tentar ser o cabeça da família, jamais será feliz desse modo. 1 Coríntios 13:5 nos diz que o amor não se ressente do mal. Você não pode aprender a amar seu marido e manter uma lista de ressentimentos contra ele. Esqueça as coisas que ele fez e que te perturbam. Enquanto guardar ressentimento, não irá amar seu marido da maneira que ele precisa ser amado e também não será amada como deseja. O amor traz união ao seu lar. Colossenses 13:14 afirma: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer uma união perfeita em seu lar? Comece desde já a pedir que Deus encha com seu amor, a fim de poder amar seu marido da forma como ele tem necessidade de ser amado. O amor modificará suas atitudes. Eu disse antes que podia falar certas coisas ao meu marido porque tinha a atitude correta. A chave é sua atitude. Sabe como pode modificar suas atitudes? Só Deus pode fazer isso. Veja bem o que uma atitude correta pode produzir em seu lar. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:13-4. Sabe o que está errado no amor que existe em seu lar? Você está preocupada demais com seus próprios desejos. Está vivendo de conformidade com aquilo que quer. Deus, porém, quer que você mude de atitude e comece a procurar descobrir realmente o que fazer por seu marido. Tire os olhos de si mesma e olhe para ele. Comece a sentir as necessidades dele. Tente descobrir do que ele precisa. Pergunte-lhe: você deve ter necessidades que eu não estou entendendo. O que posso fazer? Se falar com seu marido dessa forma, é bem possível que ele desmaie, mas também irá apreciar verdadeiramente o fato de que você está olhando para ele em vez de preocupar-se tanto consigo mesma. Seu marido pode não estar colaborando em nada, e quanto mais você faz por ele, tanto menos ele parece fazer por você. Como agir nesse caso? Em 1 Pedro 2:21, Deus nos dá um exemplo que trata perfeitamente do assunto. Pedro diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quer dizer, Shirley, que devo sofrer em minha própria casa? Você já está sofrendo. Por que não sofrer de maneira prática positiva? Deus nos prometeu algumas coisas maravilhosas se sofrermos assim por Ele. Por que é necessário sofrer? Porque o sofrimento surge a transformação. Parece que quando Deus nos faz passar pelo sofrimento, isso provoca uma transformação, uma série de refinamento em nossa vida. Não importa qual espécie de dificuldade. Tenho sofrido fisicamente e estou descobrindo certas coisas maravilhosas que Deus está fazendo em mim. Ele está utilizando o meu sofrimento para purificar certas áreas da minha personalidade que eu não queria enfrentar. Eu sabia que elas estavam ali e sabia que Deus queria que fizesse algo a respeito, mas é tão fácil dizer, bem, um dia, Senhor. O Senhor finalmente precisa colocar você em uma situação em que é obrigada a olhar para Ele e então você começa a trabalhar nas coisas em que Ele quer que modifique. Se estiver sofrendo muito em sua casa, mas aceitar essa amargura pela causa de Jesus e poder dizer com sinceridade que está agindo corretamente,
Deus irá abençoá-la de maneiras que você não imagina que fossem possíveis. Como sei que o significado das palavras de Pedro é este? Porque no capítulo seguinte, no primeiro versículo, ele diz: mulheres, sede vós igualmente. Igualmente o quê? Da mesma forma que Cristo sofreu. E Pedro continua dizendo que você sofre assim para que Deus possa operar em seu marido. Como Deus age? Não sei. Tantas vezes refleti depois de ter orado. O que aconteceu, Senhor? Eu mudei? Ele mudou? Ou mudou a situação? Não sei. Nunca pude fazer um retrospecto de certas coisas a fim de analisá-las. Sei apenas que Deus opera e opera a meu favor. Morra para o eu e receberá o lucro. Em Filipenses 1, versículo 21 e 22, as palavras de Paulo se harmonizam perfeitamente com essa ideia. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sei que Paulo poderia ter em mente duas coisas ao afirmar isso. Estou pensando, porém, nas vezes em que Cristo afirmou que temos de morrer para o eu. Um grão de trigo cai no solo, morre e surge um novo pé de trigo. Pense que você é um grão. Vai pedir a Deus que a ajude a morrer para si mesma, a fim de que Ele possa introduzir a beleza em seu casamento? Você tem coragem de fazer isso? Morrer para o eu não é fácil, mas Deus estará ao seu lado, segurando a sua mão e ajudando-a. À medida em que você morrer para o eu, Deus passará a operar em seu favor. Paulo continua deste modo: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, você gosta da situação em que se encontra agora? Está feliz? Caso negativo, é porque Deus está lhe pedindo algo. Ele está dizendo: sofra um pouco por mim, morra para o eu e permita que eu comece a operar em sua família, a fim de produzir fruto que possa agradar você e a todos os que a observarem. Por que é tão difícil olhar para o Senhor e dizer: está bem, Senhor, comece a trabalhar imediatamente? É porque o inimigo está sempre a postos, pronto a insinuar. É difícil demais, é melhor deixar como está. Quero afirmar por experiência própria que você não mudará em toda a vida se não voltar-se para o Senhor, permitindo que Ele opere em seu benefício. Confie no julgamento de Deus. Lemos no Salmo 119:75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Você pode exclamar: não acho isso justo. Por que devo ser afligida em minha vida conjugal? Pensei que fosse ser muito feliz, que tudo seria como um mar de rosas. Em sua fidelidade, Deus nos aflige, dando-nos o marido que temos, a fim de que Ele possa polir nossas arestas. Ele está nos moldando naquele tipo de pessoa que necessita para o seu reino e deseja para si mesmo. Acho magnífico o exemplo dado por Jeremias, comparando o Senhor a um oleiro paciente a nos moldar. Jeremias diz que repentinamente o pote se quebrou nas mãos do oleiro. Havia uma imperfeição nele que o fez cair sobre as rodas do oleiro. Geralmente o oleiro toma um vaso estragado e o tira no monte de argila para ser trabalhado mais tarde. Mas Jeremias diz que o oleiro tomou a mesma peça de argila e moldou-a de novo, pois sabia onde se encontrava a imperfeição e pôde removê-la. Deus faz isso com você. Ele sabe onde se encontram as suas imperfeições e as retira, continuando a moldá-la. Ele usa seu marido para isso. Quando pensamos num Deus assim, como podemos voltar-lhe o rosto e dizer: é difícil demais, não consigo? O difícil é agir da maneira como você está agindo. Em Provérbios 3, versículo 11 e 12, temos um novo exemplo disto. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te fades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus deseja achar prazer em você e quer modificá-la e corrigi-la, mas ninguém gosta de ser corrigido. Não gostamos de sentir que estamos sendo corrigidos,
Mas assim como você corrige seus filhos para o próprio bem deles, se os ama realmente, Deus corrige você. Eu estava atravessando uma fase difícil em nosso casamento quando Deus mostrou-me Miqueias 7:9 e fui realmente abençoada por essa passagem. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará a luz e eu verei a sua justiça. O Senhor mostrou-me como esse versículo podia ser aplicado em meu lar. Aceitei o que ele fez em mim, para mim e através de mim. Aceitei o castigo. Confessei-lhe que estava pecando por tentar fazer as coisas do meu modo durante todo o tempo. Eu dirigia tudo, controlando os acontecimentos. Estava tentando meu marido, usando todos os ardis femininos para obrigá-lo a agir como eu queria. E Deus me fez parar de repente, dizendo: chega, você está pecando contra mim. Tive então de compreender que pecava realmente contra ele. Quando você chega ao ponto de compreender que está pecando contra Deus, ele começa a defender a sua causa. Como? Passando a operar na vida de seu marido. Bloqueamos muitas vezes a operação divina na vida do marido e Deus não nos abençoa por essa atitude. Ele começará a executar o meu direito. Isso quer dizer que meu marido vai ser numa posição bem difícil, porque se eu fizer as coisas de maneira como Deus quer, ele vai executar o meu direito sobre o meu esposo, se for necessário. Quando Deus faz isso, age de maneira certa. Vai encostar seu marido na parede, vai fazer com que ele compreenda que não está sendo o marido que deveria ser. Mas isso só acontecerá quando você fizer o que Deus quer que faça. Deus exige um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro, capítulo 3, diz que um espírito manso e tranquilo diante de Deus é muito desejável. Como ter um espírito assim? Só alcançamos quando permitimos que Deus controle completamente a situação. Enquanto não tivermos certeza disso, não teremos a tranquilidade de espírito que ele julga tão importante. O apóstolo continua, dizendo que algumas das mulheres do Velho Testamento possuíam esse espírito tranquilo, e menciona Sara. Leia a respeito de Sara e descobrirá certas coisas que a deixarão admirada. Sara obedeceu a Abraão, chegando até a entrar para o harém do rei, mesmo sabendo que talvez tivesse de cometer adultério. O que Deus fez? Protegeu Sara. Nunca tenha medo de obedecer a Deus. Sabe que em 9/10 das coisas que você teme que seu marido não crente exija de você não passam de imaginação? Ouvi muitas mulheres dizerem: se me submetesse completamente ao meu marido, ele exigiria que praticasse atos imorais. Muito bem, eu pergunto, quais são algumas das coisas imorais que ele poderia exigir de você? Já existiu alguma delas até agora? A resposta em geral é: não, ainda não. Você descobrirá que, quando se mostra submissa, Deus vai defendê-la e executar o seu direito. Não se preocupe. O fato de que Deus irá executar o seu direito e defender a sua causa a libera da necessidade de modificar o seu marido sozinho. Você não precisará transformá-lo, porque Deus vai fazer isso. Aplicação pessoal. 1. Confesse a Deus seu pecado de insubmissão. Reconheça que tem tentado controlar seu marido, achando que sabe mais do que ele, ou que tem mais capacidade. Lembre-se de 1 João 1,9 e agradeça a Deus porque ele a perdoou. 2. Depois de confessar a Deus, procure seu marido, compartilhe com ele o que você aprendeu, peça perdão e diga-lhe que de agora em diante está pronta a obedecê-lo, custe o que custar.